Olá pessoal, vamos dar início a mais uma webinar. O tema é Indústria 4.0, dando sequência às anteriores. Então, eu sou Pedro Ivo Gomes. Na webinar de hoje, vamos falar então como inserir sua empresa na Indústria 4.0, tá? Dividimos a webinar em 4 partes para tentar de forma bem simples e tranquila explicar algumas questões que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa em indústria 4.0. Muitos pensam apenas em tecnologia e sair investindo em várias ferramentas e máquinas, enfim. Mas a gente tem muita coisa a fazer antes do investimento em si, em maquinário e outras coisas. Então, o que a gente dividiu foi a primeira parte em enxugue, que é mais questão de eficiência energética, né, o Lean Manufacturing, redução de desperdício. A segunda parte, a questão de qualificar, uma frase que a gente vai colocar aí como o cerne da riqueza é o conhecimento. Simplificar e mostrar um caso de inovação, tá? Então vamos dar início no primeiro assunto aqui. Quando a gente fala sobre enxugue, o que a gente pensa antes da gente digitalizar os processos, é preciso que a gente avalie como está a situação da nossa empresa para, através de, como colocado, adotar práticas gerenciais para buscar a questão de eficiência energética, a filosofia Lean Manufacturing, né? O conceito Lean Manufacturing e medidas para reduzir o desperdício. Então, a questão da energia, a gente vai colocar alguns detalhes aqui do quão importante ela é, principalmente para a indústria, ou qual é o impacto dela no custo do produto e também muitas vezes na questão da qualidade. Alguns detalhes do Lean Manufacturing, ferramentas como o 5S e o Lean Six Sigma, tá? Então, a primeira parte é uma questão de eficiência energética. Ela é a energia elétrica, como a gente coloca aqui, basicamente 79% da energia elétrica das indústrias tem como a energia elétrica como principal insumo dela. Então, ela representa um volume muito grande dentro do custo de produção, tá? 40% da representatividade no custo de produção. Então é algo bem significativo e que a gente deve ter bastante atenção nisso, porque ela tem um impacto gigantesco. 65% da energia elétrica hoje no Brasil são hidrelétricas e eles consideram a fio d'água que eles colocam como sem reservatório. Então, quando tem a necessidade, quando acaba a questão do reservatório da hidrelétrica, eles precisam ativar outras indústrias, como a termoelétrica, isso tem um custo maior, né? Então, a gente coloca como uma vulnerabilidade devido à hidrologia. Então, a gente fica um pouco refém das questões climáticas aí do país, né? Nos últimos anos, aí em 2014, 2015, tivemos anos um pouco críticos em relação a isso e teve um impacto bem grande nessa questão de energia. Então, um detalhe que a gente coloca aqui, a gente colocou até nos outros, na outra live, falando sobre qual é o impacto da indústria 4.0 na parte de energia. Então, estima-se aí uma redução de 7 bilhões ao ano na questão de economia de energia. Então, a substituição de motores elétricos dentro da indústria é responsável por 60% do consumo da energia e substitui esses equipamentos por equipamentos de maior nível de eficiência, tá? Então, às vezes, a substituição de equipamentos já impacta bastante no custo da produção. Alguns dados, a gente coloca alguns dados sobre a eficiência energética. A Firjan apresenta aí vários estudos ao longo dos anos. Então, basicamente, só fazendo uma distribuição, quanto que é o custo da energia dentro a média Brasil com tributo e tudo, ela está na indústria em R$ 504 por megawatt-hora, tá? Então é um custo que tem dentro da indústria. Aqui a gente apresenta a questão das divisões ou as partes que compõem o custo da energia. Então geração, transmissão e distribuição representa aí quase 60%. As questões de perdas, encargos, né, e bandeiras representam aí uma parte pequena do valor do custo, né? E também tem a questão de tributos, né?
que representa na casa de uns 27%. Em questão de separação de quais são as fontes, a hidráulica aí é a parte que representa aí na casa de 75% aí, né? Então, dentro do Brasil. Esse outro gráfico a gente apresenta aqui uma questão de divisão por estados, né? O estado do Rio de Janeiro tem o maior custo aí da energia, então outros estados aí, o próprio estado de São Paulo aí está um pouco abaixo da média aí, mas a grande maioria está próximo da média aí e alguns até acima do custo, né? Da média Brasil aí do custo de energia. A questão da eficiência energética, então, a gente pegou alguns casos, aí deu uma estudada em alguns casos. Então, a questão de informação em tempo real da produção é uma das armas aí da OLC do Brasil para tentar baixar custos em tempo de alta da tarifa da Copel. Tá? Então, pegando o gancho da questão da indústria 4.0, essa e outras empresas já perceberam que para reduzir custos, a fábrica utiliza aí dos recursos da indústria 4.0, que é uma otimização da produção com base em informações em tempo real da linha de produção. Então, a partir do momento que você tem mais informações dentro da indústria, dentro da empresa, é preciso trabalhar esses dados, essas informações, e existe um ganho significativo no custo de produção, né? E no quanto a empresa pode se tornar cada vez mais competitiva, tá? Um outro gráfico que a gente coloca aqui apresentando aí os custos aí do GS na parte até o ano 2018, o custo residencial e o custo industrial, né? São dados que a gente vem colocando aí, qual a importância da eficiência energética dentro da produção, né? Dando sequência à parte do enxugue ainda na primeira etapa, algumas ferramentas, existem diversas ferramentas, principalmente o pessoal de departamento de qualidade. Na indústria também é bastante falado sobre ferramentas da qualidade. Então, o Lean Manufacturing, né, que busca a redução dos desperdícios dentro da empresa. Desperdício esse como espera, né, o tempo de espera para materiais, pessoas, equipamentos, informações. Então, a ideia é reduzir esses tempos de espera, a questão de redução de defeito, então produtos fora da especificação. Cada vez que é produzido um produto que não atende à especificação do cliente, isso se torna um defeito e perda de produção. A questão de transporte, então, transporte de materiais, do produto que não agrega valor. Uma questão importante também de redução de desperdícios é a questão de movimentação. Então, movimentação de pessoas que não agrega valor e também muitas vezes de equipamentos ou de peças dentro da empresa. Então, a questão do layout, ter um layout bem planejado, isso ajuda bastante, de fato, para não ter esse tipo de desperdício dentro da indústria. Excesso de estoque, muitos sabem que quando a gente tem um estoque, o estoque tem um custo para a empresa, né? Excesso de produção, então excesso de inventário de produto acabado, de fato produzir o que for ser consumido, né? E o superprocessamento, né? A etapa do processo que não agrega valor ao cliente. Então, às vezes tem uma etapa do processo lá que a gente coloca dentro da produção e que não traz valor nenhum ou não agrega nenhum valor ao produto, né? Principalmente para o cliente, né? As ferramentas da qualidade, então, como dito, o pessoal de departamento de qualidade conhece bastante. Essas são as ferramentas básicas descritas por Ishikawa, né? Como o fluxograma, cartas de controle, o diagrama de Ishikawa, folha de verificação, o histograma, diagrama de dispersão e diagrama de Pareto. Então, são ferramentas teoricamente simples, mas que têm um impacto bem grande aí na produção e podem ajudar muito na questão de redução de desperdício, de melhor controle do processo, né? Então, o CEP, né? Controle estatístico do processo, isso ajuda bastante a entender um pouco mais sobre a empresa, quais são os números da empresa e melhorar, né, o processo em si, de fato, com a melhoria contínua. Outras ferramentas também bem importantes aí na indústria, ferramentas como o Just in Time, o mapa do fluxo, o Value Stream Map, então o 5S também, que é uma ferramenta muito conhecida, que é de fato
a questão da utilização, da organização, limpeza, padronização e disciplina. E também o Lean Six Sigma, né? Essas são ferramentas assim, muito importantes dentro da indústria, nos departamentos de qualidade, mas de uma forma geral, que a gente pode aplicar e que é importante aplicar essas ferramentas para ter uma melhoria do processo, né? Um processo mais enxuto e buscar de fato sempre a melhoria contínua, né? A segunda parte que a gente destaca é uma questão de qualificação. Então, as tecnologias que são para a indústria 4.0, elas vão pedir profissionais mais especializados, alguns conhecimentos em robótica, em análise de dados, principalmente nessa parte de dados. Hoje, com o grande número de informações, a geração de dados, de informação dentro da indústria, assim, é preciso saber trabalhar esses dados, né? Então, um destaque que a gente coloca é vale estimular a criatividade e empreendedorismo. Então, é necessário que a gente incentive os colaboradores para, de fato, pensar fora da caixa e dar ideias que tragam inovações, criatividade, o intraempreendedorismo, enfim. E repensar a questão dos modelos de negócio, de como que a empresa pode ganhar espaço, ou ganhar números, né? Ter um processo melhor. Quando a gente fala em questão de qualificação, como a gente falou na primeira aula, como que será no futuro. Então, algumas profissões que hoje não existem, mas que devido a essa transformação tecnológica, a digitalização, isso vai impactar de forma direta no mundo do trabalho, como que as pessoas vão atuar no futuro, né? Então, algumas partes como a tecnologia da informação e comunicação, funções como analista de internet das coisas, engenheiro de cibersegurança, a parte de segurança é algo muito importante, análise de segurança, defesa digital, especialista em Big Data. Então, essa é uma tecnologia que a gente vai falar mais para frente, que está cada vez mais em alta, né? E que vai demandar muitos profissionais disso. Engenheiros de software e alguns mais ligados a máquinas, ferramentas, como projetista para tecnologia 3D, operador de High Speed Machine, programador de ferramentas CAD, CAM e manutenção em automação, né? Técnico de manutenção e automação, que é algumas das profissões do futuro, né? Então, um destaque da capa da CNI aí falando sobre o futuro do emprego. Pegamos várias fontes aí para trazer informações, o quão importante é essa questão da qualificação. Então, só alguns destaques aqui. Um dos sócios da McKinsey, que é uma das maiores consultorias aí do mundo, coloca aqui: sem a qualificação de mão de obra, o Brasil não vai avançar rapidamente, correndo o risco de não tirar o atraso da produtividade brasileira. Outro presidente aí de uma grande empresa aí, da presidente mundial da Siemens, explica que é preciso educar o seu povo em primeiro lugar. Então, às vezes até parece um pouco forte a colocação dele, mas a gente entende que a questão de educar é justamente qualificar as pessoas para estarem aptas a essas novas tecnologias, a digitalização, essa questão de manipulação dos dados, entender como trabalhar esses dados e como capturar os dados, enfim, utilizar as tecnologias muito mais do que só investir em equipamentos, em máquinas, sim capacitar as pessoas para esse novo mundo que vem surgindo aí, nesse novo mundo do trabalho que vem surgindo, né? Então, alguns destaques aí, como a adoção de tecnologias pode levar 335 milhões de pessoas a mudar de profissão até o ano de 2030, tá? A questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 80% mais em horas de treinamento formal por colaborador do que a média mundial. Como coloco ali, podemos olhar para esse dado como uma oportunidade incrível de sermos muito mais competitivos se ampliarmos o investimento em treinamento e desenvolvimento. Então, isso tem uma questão cultural, mas existe sim um impacto e é necessário que a gente incentive mais as empresas
que as empresas incentivem mais o desenvolvimento, a capacitação e invista mais nessa questão de treinamento e desenvolvimento. Porque são as pessoas, são os colaboradores que vão movimentar a indústria, vão movimentar a empresa. Então isso é um grande diferencial. Um detalhe importante, mais da metade das empresas que utilizam o Design Thinking, por exemplo, como forma de vantagem competitiva, são amadas por seus clientes, fornecedores, principalmente colaboradores. O Design Thinking é uma ferramenta, uma técnica que a gente vai falar mais para frente e que tem mudado muito, impactado muitas empresas. Então é uma das ferramentas, uma das questões de treinamento e desenvolvimento que muitas empresas hoje estão aplicando e que traz muitos benefícios. Então, a questão de inovação também, a gente vai comentar um caso aqui ainda nessa live, mas ao longo das próximas lives vamos falar sobre inovação, desenvolvimento, enfim, treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. Então, mais dados, aí, mais informações, o perfil multidisciplinar demandado pela indústria da inovação é algo em falta no mundo todo. Então, a questão da qualificação profissional, isso as empresas precisam investir permanentemente na qualificação de seus profissionais para acompanhar as mudanças tecnológicas e se manterem competitivas. Então, entre os avanços da tecnologia da indústria 4.0, é preciso muito ter um investimento muito forte nessa questão de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento profissional. Então, o Brasil aí num ranking de treinamento e desenvolvimento está em posição de 62. Tá numa posição que, digamos, um pouco no meio do caminho, mas é preciso que a gente invista mais em treinamento e desenvolvimento, justamente por essa questão da qualificação, tá? Só uma frase bacana que foi colocada ali que eu achei, o segredo para se ter uma alta renda não é possuir uma capacidade de efetuar tarefas repetitivas. O segredo é ter uma mente criativa. O segredo está na mente criativa que é capaz de aplicar princípios gerais a casos específicos, então encontrar ferramentas especializadas com as quais implantar seu plano, tá? Então, a questão de empoderar mesmo, essa palavra que está tão em alta aí, a questão de empoderar as pessoas, de pensar fora da caixa, de usar a mente justamente para trazer ganhos significativos e olhar o processo de uma forma que agregue valor, né? Tem uma questão do risco do atraso aí que eles falam. Em algumas áreas, a implantação das tecnologias ligadas aos 4.0 poderia apresentar ganho de produtividade de 200% no Brasil. Então, o quão importante é essa questão de pegar o que a gente está atrasado e treinar as pessoas e investir nisso daí, né? Então, a nova educação é preciso ter treinamento técnico para executar o trabalho de verdade. É preciso trazer a questão da prática em si, de conseguir treinar as pessoas no mundo real, na vida real, de como hoje sair um pouco daquele modo padrão de educação e trazer a vida real para as pessoas, nessa questão de digitalização, das tecnologias que existem, né? Alguns detalhes da revista Exame que ela que fez uma edição especial sobre a indústria 4.0. Então ela coloca a questão dos robôs, como os robôs vão impactar aí na questão dos trabalhos manuais que existem, né? Principalmente o que ele basicamente é isso, né? Os trabalhos repetitivos, a inserção de robôs, né? Então, a questão da baixa produtividade do Brasil, em comparações com outros países da América Latina, com países ricos e principalmente Estados Unidos, que é um dos principais aí. Outro presidente aí de uma grande empresa, da Schneider, ele diz que a digitalização iguala os países. Então, o quão importante é essa questão da digitalização para um país, né? Então, como a gente se adequar a essa questão de digitalização, nos tornar um país mais competitivo. Então, só um outro gráfico aqui mostrando a questão da falta de educação, resulta em baixa qualificação na maioria dos trabalhadores. Então, é preciso cada vez mais a gente ter uma alta qualificação da mão de obra, justamente para que as pessoas consigam acompanhar o processo de digitalização e inserção nesse mundo da indústria 4.0, né? Então, a terceira parte
é uma parte simples, e o próprio nome a gente já colocou, é simplificar. Então, antes de pensar em adoção de N tecnologias e big investimentos, então a gente coloca como adotar medidas simples e de baixo custo, com a inserção de sensores, internet das coisas, o cloud computing, big data, né? Isso trará ganhos rápidos e ajudará a empresa a se preparar para os próximos passos. Então, entendemos que esses seriam os primeiros passos, através de inserção dos sensores, de coleta de dados, de começar o uso do cloud computing e principalmente do big data. São tecnologias, algumas das tecnologias aí destacadas como as principais da indústria 4.0, mas que trarão ganhos significativos e ajudarão as empresas a se preparar para os próximos passos, para essa questão da digitalização e da inserção no conceito 4.0. Então, simples, passos curtos, simples, pequenos, mas de baixo custo, que tragam preparo para a empresa para encarar os passos seguintes nessa questão da digitalização. E por último, a gente pegou um case sobre inovação, né? Então, a questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de implantar fábricas inteligentes, flexíveis e ágeis, com capacidade de customização da produção em massa. Então, a questão da inovação, como eu disse anteriormente, vamos falar mais para frente sobre esse assunto, que é um assunto que não é algo novo, mas que é algo que está ajudando as empresas, não só as empresas, mas os países que investem cada vez mais nisso, se tornarem mais competitivos e, de fato, se tornarem aí líderes na inovação e no desenvolvimento do seu país, das suas empresas, tá? A gente destacou um caso bem bacana aí. Eu conheço aí a Irlanda, já morei nesse país, então é um país que de fato veio da agricultura e começou a investir muito em tecnologia, então é um país que hoje está muito desenvolvido. É um país pequeno, uma ilha, mas que se você olhar na questão de inovação, de quanto eles estão investindo para se tornar um país de referência, e já são um país muito avançado. Então aqui é um destaque aí dos países europeus na questão de inovação. A Irlanda é o país da União Europeia onde as pequenas e médias empresas são mais inovadoras. Então eles investem fortemente nisso daí. Um destaque importante quando a gente fala em inovação é o país em si ter desenvolvimento de tecnologia de ponta. Então, ter dentro do país empresas de referência como Amazon, Google, as grandes farmacêuticas aí como a Novartis, a Pfizer, as de tecnologia também como Dell, Motorola, Apple. Então, essas e outras empresas que de fato têm tecnologia de ponta. Então, ter essas empresas no seu país é uma coisa que traz muito valor. Então, a tecnologia de ponta para o país é algo que diferencia o país. Então, a gente pegou um caso aí mostrado aí na revista Exame, que fala de uma fabricante de equipamentos para movimentação de carga. É uma empresa que no ranking ela é a 13ª, a Combilift. Ela foi fundada em 98. Então, ontem, né? É uma empresa muito recente, né? Ela criou, através da inovação, uma empilhadeira que movimenta em 4 sentidos, engrenagem muda o eixo das suas rodas, tá? Ela montou um galpão na cidade de Monaghan, 130 km de Dublin, e ela está investindo muito forte em inovação. Então ela é um caso bem bacana. Ela está despontando aí até empresas como as grandes aí do mundo, conhecidas como Hyundai, Toyota, Mitsubishi e a Terex, que é uma bem famosa, principalmente aqui no Brasil. A gente vê aí principalmente na parte de movimentação no porto aí. Então 98% das vendas dessa empresa são para exportação. Então a questão da inovação, eles são muito fortes, eles são um grande exemplo. O faturamento deles aí de 2017, 230 milhões de euros. Eles investiram basicamente 7% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Uma referência que a gente tem aí da Apple, que investiu 4% no mesmo ano. Ou seja, o próprio
diretor aí da empresa falou, mais de 200 concorrentes, um mercado saturado. A alternativa para competir é oferecer produtos únicos. De fato, é investir em inovação. Investir em pesquisa, em desenvolvimento e tá cada vez mais desenvolvendo produtos inovadores que agreguem valor e que os clientes queiram mesmo os produtos inovadores. Tá? E só uma reflexão aí que a gente coloca sobre a aula de hoje é uma questão de que o ser da riqueza é o conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento aí inserido nas pessoas, isso torna a pessoa e a empresa mais rica. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí da live de hoje. Espero vocês aí na próxima aí. Muito obrigado.